Por unanimidade, os desembargadores da seção criminal do TRF2 votaram pela prisão em flagrante do presidente da Alerj, Jorge Pisciani, do líder do governo na casa, o Edson Albertazzi, e do deputado Paulo Melo, todos do PMDB. Foram 5-0 e os mandados de prisão serão expedidos a qualquer momento. A gente está acompanhando aí, assim que sair a gente traz a notícia aqui. Aliás, o trio, no entanto, não deve ficar muito tempo preso, né? Isto porque a Constituição determina que a Casa Legislativa deve decidir aí sobre a prisão dos seus. E a mesa diretora da Alerj vai convocar uma sessão extraordinária ainda para esta sexta-feira, né? Portanto, amanhã, com o objetivo de deliberar sobre este caso. Ô Vera, o PMDB tem a maioria na casa e, ao que tudo indica, deve derrubar aí essa decisão. Agora, a gente podia detalhar um pouquinho mais e falar sobre essa questão, porque lembra, de alguma maneira, o episódio envolvendo o senador Aécio Neves no mês passado, não? Em tudo correlato. A diferença é que, no caso dele, o Supremo não determinou a prisão, determinou medidas cautelares substitutivas da prisão e o afastamento do mandato. E aí foi isso que se decidiu naquela ocasião, que precisaria passar pelo crivo do plenário do Senado, mesmo não sendo prisão. Neste caso, pelo que eu conversei agora há pouco com ministros do Supremo, Patrick, eles entendem que não existe flagrante de crime inafiançável. Que lavagem de dinheiro, que é o crime que está justificando o pedido de prisão em flagrante, não é um crime inafiançável. E os outros dois, pelos quais o Ministério Público pediu e o TRF2 aprovou a prisão preventiva, que são o crime de corrupção e o de organização criminosa, eles não estão ali caracterizados como prisão em flagrante. Então a Alerj vai ter um farto material aí para negar. A negativa vai ser sobretudo política, porque o PMDB, como você disse, tem maioria, e eu acredito que vai ser mais um caso em que a Justiça vai decidir de uma maneira, mas a blindagem da Constituição, nesse caso, vai garantir que eles continuem em liberdade. O que você projeta para esse caso, André Azar? A análise da Vera é precisa. Pouco a acrescentar. No caso do Aécio Neves, tudo começou com um pedido de prisão feito pela Procuradoria-Geral da República. O Supremo o recebeu e reformou em medidas cautelares. A origem era um pedido de prisão. Essa é a origem, portanto, o pedido de prisão da discussão apertada que houve no STF e que abre esse precedente com base na Constituição, para que as assembleias, não só a do Rio, câmaras municipais também, possam, digamos assim, desautorizar decisões da Justiça. A palavra não é essa, não é uma desautorização, é um preceito constitucional que permite que essas casas assim ajam. Como a Vera disse, isso vai acontecer muito de agora em diante, porque a Constituição diz que um parlamentar, membro de uma casa legislativa, de qualquer natureza, só pode ser preso em flagrante de crime inafiançável. Isso. O que há contra o Pisciani não pode ser atribuído não pode ser atribuído flagrante de crime inafiançável, não pode. Mas nós veremos muito de agora em diante, como tentativa de driblar esse novo entendimento, a Justiça expedir pedidos dessa natureza, para ver se cola. Marcelo Madureira. Pois é, você veja, essa jurisprudência aí do caso do Aécio Neves está causando no Brasil inteiro uma onda de libertação, sei lá como é que fala, de liberdade, né, para vários políticos que estavam presos, enfim, enrolados com a justiça. Aqui, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, o Estado do Rio de Janeiro é refém da Alerj, né? Muitos chamam aqui, a Câmara dos Vereadores também, mas assim, de gaiola das loucas, enfim, tem vários apelidos, porque aquilo ali, a Alerj, com honrosas exceções, olha que são bastante exceções, bem exceções mesmo, né? É um lugar pessimamente frequentado. O Estado do Rio de Janeiro, principalmente o PMDB do Rio de Janeiro, se examinar o PMDB do Rio de Janeiro hoje, está todo envolvido em casos de polícia, em casos de crime, em casos de desvio de dinheiro. E o que vai acontecer? Nada.
Nada. Provavelmente, né, vão votar aquela escumalha que frequenta a Assembleia Legislativa, tem a maioria na Assembleia Legislativa, vai votar pela a liberdade do chefão Pisciani, né, do Jorge Pisciani, que é o chefe de uma que não é uma família, que é uma quadrilha. Então é uma coisa para ser meditada, né? Essa questão que a gente discutiu algumas semanas atrás, no caso do Aécio Neves, você vê a danosa repercussão dessa, digamos assim, tecnicalidade, né, da garantia de liberdade do legislativo, né? Esse legislativo que você tem no Brasil, de maneira geral, que não presta serviço à sociedade. Isso está custando muito caro para o Brasil. É que é um pouco diferente, uma né? Justamente porque é a Constituição, não é jurisprudência. É a Constituição que define isso. Realmente há que se ter a separação entre os poderes, mas o Madureira tem razão. É uma casa que está totalmente tomada por bandidos e eles estão praticando crimes continuados. Não é flagrante, mas é um crime continuado e eles têm tomado decisões agora que estão interferindo nas negociações, nas investigações. Tem para ser definida a nomeação de um dos denunciados para o Tribunal de Contas do Estado. Tem nomeação de juiz que interessa do juiz eleitoral que interessa a quadrilha. Então tem toda uma sorte realmente de imbricações criminosas aí, seja nessa proteção a empresas de ônibus, que é o que está investigado neste caso tela, porque tem leis aprovadas para beneficiar sob encomenda das empresas de ônibus investigadas, seja nos casos das eleições agora delatados pelo Renato Pereira. Então tá tudo junto e misturado num balaio de crimes, mas que realmente existe, não é uma tecnicalidade, é a Constituição, é um pouco acima, não é só uma jurisprudência. A Constituição estabelece que um parlamentar só pode ser preso em caso de flagrante de crime inafiançável. É este o pacote que está na Constituição. Teria que haver uma emenda mas isso foi objeto de discussão. Mas é que foi diferente do Aécio, Maduro. É porque o Aécio foi diferente, não era prisão no caso dele, era o recolhimento noturno. E este a Constituição não estabelece, por isso é que o Senado teve que votar. Nesse caso é um pouquinho diferente, mas eu tenho exatamente aqui, Maduro. Essas diferenças, essas sutilezas que fazem a impunidade no Brasil continuar. Só para deixar claro... Mas tem um modo... Vai lá, Andreasa. Tem um modo de alterar isso, Patrick Santos. Qual? E a Vera acabou de dizer qual é. Uma reforma feita pelo Legislativo. Ah, mas o Legislativo não faz. Mas é assim que as coisas funcionam. A Constituição precisa ser reformada através de uma emenda constitucional. E aí você acaba com esse chamado privilégio, porque de fato é. Nós não estamos aqui dizendo, evidentemente, que o que está escrito na Constituição é impecável, é uma beleza, é moral, nós gostamos, nós estamos dizendo que é o que está escrito e que é melhor seguir, por mais que nós não concordemos, porque não seguir abre o precedente mais perigoso ainda. Vejam, agora cabe à Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro apreciar essa questão. Nós não temos muita dúvida de que vão derrubar, de que o Jorge Pisciani não será preso, não agora. Mas isso não significa que a quadrilha do PMDB no Rio de Janeiro não esteja fulminada de morte. E que em curto ou médio prazo, o Pisciani e a sua turma acabem presos. Porque as investigações continuam. Porque é possível encontrar, inclusive enquanto ele tem mandato, uma condição para acusá-lo em flagrante. Vejam aí a delação do Renato Pereira, nós falaremos sobre ela. Ela não está enterrada, ela voltará, ela será reformada, ajustada, que bom. Então, o noticiário de hoje é exclusivo sobre a barbárie que acontece no Rio de Janeiro. O Pisciani não será preso, não significa que ele foi anistiado, é diferente, a casa dele vai cair, não será hoje, mas será amanhã, é melhor que fiquemos dentro da Constituição. Aliás, eu vou ler então rapidamente aqui, já que a gente está, até para o ouvinte entender exatamente o que diz esse parágrafo, o artigo 53, parágrafo 2º da Constituição. Diz o seguinte: desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável, como disse o Andreasa e a Vera. Nesse caso, os autos serão remetidos
pedidos dentro de 24 horas à casa respectiva, nesse caso aí a Alerj, né, para que pelo voto da maioria dos seus membros resolva sobre a prisão. Exatamente esse trechinho. E o voto da maioria de seus membros neste caso já sabemos qual será. Agora, Vera, o Andreasa falou do PMDB do Rio de Janeiro, acho que não sobrou ninguém, né? Talvez o Eduardo Paes, que está no seu exílio. Eu ia trazer essa... Eduardo Paes no seu exílio, vai voltar e provavelmente vai tentar mudar de partido, que é o que ele faz quando a coisa aperta. Não será a primeira vez, faz isso sempre. E ainda vai tentar ser candidato a governador com um discurso de que fez uma gestão bem avaliada, de que não há nada contra ele pessoalmente, vai tentar escapar. Difícil, eu acho que por contaminação ele também é atingido por essa onda toda que colheu o PMDB fluminense. Eu acho que ele não escapa incólume, principalmente porque já teve pelo menos 2 de seus ex-secretários investigados. Mas é nele que, primeiro, todos vão tentar se pendurar numa tentativa de sobreviver, e ele vai tentar também escapar com esse discurso. Nele vão se pendurar o César Maia e o Rodrigo. O Rodrigo Maia já lançou o Eduardo Paes, que é alguém por quem ele não morre de amores, não tenhamos essa ilusão. Eles são adversários na origem. Mas o pragmatismo faz isso. Ele lançou a candidatura do Eduardo Paes aqui para nós. Vão tentar se segurar nele para evitar que um outsider do tipo Bernardinho dispute o governo do Rio, aí sim com alguma chance, porque lá a situação é de terra arrasada realmente. Madu. Bom, o que falar, né, do panorama eleitoral do Rio de Janeiro, né? Você tem o PMDB, eu acho que até o que acontece com o PMDB é o melhor dos mundos pro eleitor fluminense, pro eleitor carioca, porque o PMDB aqui no estado do Rio de Janeiro é pernicioso. Isso não quer dizer que outros partidos também não sejam, não. Mas o PMDB aqui no Rio de Janeiro, ele se expressa, se organiza verdadeiramente como uma quadrilha e arrojou o estado do jeito que está. A verdade é que não existe nenhum candidato palatável dentro dos partidos que estimule o voto do eleitor carioca. Existe sim o Bernardinho, né, que aparentemente seria candidato pelo Partido Novo, né, um partido, como o nome diz, né, um partido que está aparecendo aí no cenário político, um partido liberal, com propostas interessantes e tal, mas que, infelizmente, por estar operando há pouco tempo na política, não teria chances concretas de ganhar, a não ser que fosse um milagre eleitoral. Mas, entre todos os candidatos aí que se apresentam, que têm a coragem de se apresentar, é mais do mesmo, é o velho continuando, só aumenta o desânimo aqui para o eleitor do Rio de Janeiro. Bom, mas vamos continuar falando então do Rio de Janeiro. Patrick. Oi, Andreasa, vai lá. Deixa eu dar meu pitaquinho, claro, nessa matéria aí. Exatamente por esse cenário descrito pelo Marcelo Madureira e também antes pela Vera, e aí sendo bastante objetivo, tá? O cenário é tão ruim, são tão poucas as opções, tá tudo tão de tal forma na lama que, repito, objetivamente, o Eduardo Paes continua sendo o franco favorito para ganhar o governo. Em grande parte devido também a um recall que é favorável de sua gestão à frente da prefeitura. Beneficiado, aliás, pela gestão do Crivella. As pessoas sentem saudade do Eduardo Paes. Eu tenho visto amigos meus que não gostam do Eduardo Paes, que votaram no Marcelo Freixo, em outra ocasião no Fernando Gabeira, dizendo que a cidade sente falta do Eduardo Paes. É uma sensação objetiva para quem mora aqui, frente ao que faz o Crivella. Então, apesar de tudo, mesmo apesar do que surge hoje na delação do Renato Pereira, porque precisa ser dito que o que há contra o Eduardo Paes, o que havia antes era pouco e o que há agora sobe de patamar. É evidente que é a delação de um cara, e a gente precisa falar, mais uma vez, que delação é delação, né? É alguém enrolado em busca de se salvar, acusando terceiros. Precisa provar o que está dizendo, mas não há dúvida de que a situação do Eduardo se complica. Vejam, ainda assim, diante do que há, ele continua o nome mais forte.
Isso dá conta da situação de penúria da política nesse estado. A minha pergunta só é se essa saudade do Eduardo Paes não se inscreve mais ou menos na mesma categoria de quem tem saudade do Lula, porque tem saudade de um tempo que era de bonança, e uma bonança que até escondia os malfeitos, né? Porque ele, se fosse prefeito hoje, certamente não seria muito melhor que o Crivella, nas condições em que estão as contas públicas ali, né, do Rio. Tem toda a razão, Vera, mas para efeito político-eleitoral, isso serve tanto para Eduardo Paes quanto para o Lula. Fala, Madu, chamou? Olha, eu acho que o discurso do Eduardo Paes, né, que eu acompanhei razoavelmente de perto, é que ele prometia aqui que o Rio de Janeiro seria a nova Canaã, né? A cidade do Rio de Janeiro, depois da Copa do Mundo, das Olimpíadas principalmente, né? E o que aconteceu é que desmoronou tudo. Eu acho que a imagem dele também está associada a essa decadência da cidade do Rio de Janeiro. Eu acho que ele está fortemente associado ao governo do Sérgio Cabral. Esse é um sentimento também de conversar com vizinhos, amigos, motorista de táxi, mas eu não creio nessa popularidade toda aí do ex-prefeito Eduardo Paes, não. E tanto é que ele se recolheu depois, só para terminar, André, ele se recolheu, está morando lá em Orlando, está trabalhando numa firma chinesa. Do dia encontrei ele no avião, veio aqui no Brasil rapidinho e no avião ninguém aplaudiu ele, não. Vai, Andreasa. Ô, Madu, é que não é exatamente uma questão de popularidade, né? Você não vota quase nunca por motivo de popularidade, ou de afeto, ou de amor, ou de admiração. Infelizmente, não. Você tem que votar, o voto é obrigatório, nós somos levados a votar e votamos no menos pior. É nesse cenário que eu digo que o Eduardo Paes pode se beneficiar, considerando aqueles que serão seus adversários e o recall que ele tem. A Vera tem razão. Entendi. A situação do Crivella também econômica, da prefeitura que ele herdou, é terrível. Mas a lembrança das pessoas é de uma gestão legal, sei lá, houve a obra, houve o Boulevard Olímpico, o fim da perimetral, uma série de coisas. O que eu acho que pode mudar o cenário aqui no Rio eleitoral, e isso serve, na minha avaliação, evidentemente, muito mais para o Rio do que para o Brasil, né? Para o país. É um fato novo. Eu acho que aqui no Rio, o surgimento de um fato novo, por exemplo, o Bernardinho, candidato pelo Partido Novo, que aliás faz convenção esse final de semana em São Paulo, um fato novo poderia sim fazer a bagunça. Fala, Madu. Não, eu acho que eu ouvi dizer, não sei se é fato, que o Eduardo Paes quer se candidatar a prefeito de Maricá, aquela cidade que ele homenageou naquele telefonema com Lula, dizendo que lá a popularidade dele está em alta.